Glórias a Amém. Deus. Glória a Deus. Então, o irmão pode começar trazendo seu testemunho. Eu quero saudar todos então, né, que, né, aos irmãos, né, amigos, né, que a paz do Senhor Jesus, né, uma boa noite, né. E eu quero dizer que, né, que Deus é maravilhoso, né, e tudo. Eu quero contar um pouco, né, lá do começo, né, do começo da minha infância, que, irmão João, né, eu vim de uma família destruída, né, sem mãe, sem pai, né, aonde que, né, que o inimigo dividiu, né, meu pai, minha mãe, e eu fui criado, né, Deus os 3 anos com a minha avó, né, e a minha avó criou acho que mais 8 filhos, né, e mais os netos, né. Então eu sempre digo, né, e eu sempre conto, né, e às vezes as pessoas dão risada, né, porque ali tudo era dividido, né, um pão era dividido em 10, né, um ovo era dividido em 10, então tudo era dividido, né. Então eu lembro da minha infância que, né, eu passei muitas, né, necessidades, né, frio, fome, né, mas tudo estava no propósito de Deus, né? Porque Deus, né? Porque Deus sabia aquilo que ele ia mais tarde, né, fazer na minha vida, porque isso seria um testemunho, né? E eu lembro que, né, que muitas vezes eu no colégio eu tinha dia das mães, dia dos pais, né? Mas a minha avózinha não podia ir porque ela tinha que lavar a roupa para dar o sustento para nós, né, para dar o sustento. E eu lembro que. E muitas vezes eu olhava, né, para um lado, né? O coleguinha tava com a mãe, com o pai ali, né? Outro colega, né, e eu tava ali sempre sozinho, né? E aquilo para mim, né, no começo da minha infância, era difícil, né? Porque tu quer, pô, tá todo mundo. Um tem pai, outro tem mãe, né? E eu não tenho ninguém, né? Assim, né? Porque a minha Sim. avózinha tinha que trabalhar, tinha que lavar a roupa, que ela lavava a roupa para fora para poder dar o sustento para nós, né? Mas hoje eu entendo que Deus estava sempre ali junto comigo, né? Mesmo que eu não tinha uma mãe, não tinha um pai presente, mas Deus estava ali, né? Deus era meu pai e Deus era minha mãe, Sim. representando ali, né? Sim. Então, e o tempo ali foi se passando, né? Se passando. E sabe, irmão João, que hoje, né, a gente vê muitas pessoas hoje que sofrem, né, por depressão, sofrem né, por tristeza, angústia na alma. E muitas pessoas não só pessoas assim mais pobres, mas pessoas com dinheiro, né, que sofrem de depressão. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa chega a um pico que ela já adquiriu tudo, mas só que ela não adquiriu realmente o que é a paz na alma, né? E essa paz na alma, quem é que pode dar? É só Jesus Cristo. E muitas pessoas hoje, elas estão bem tratadas por fora, né? Estão Sim. bem, mas por dentro elas estão o quê? Machucadas, né? E eu lembro que na minha conversão, né, quando eu me converti, eu tinha 19 para 19 anos, 18 para 19 anos, né? E um amigo me convidou, né, para ir na igreja, né? E eu lutava, né? Porque estava naquela fase de ir para festa, para sair, né? Eu sempre dava uma desculpa, né? E ele sempre ia lá, insistia, né? Não, vamos hoje, né? No grupo jovem, no sábado e tal, né? E eu disse, cara, hoje eu tenho que ter uma festa, é isso, né? Mas eu agradeço a Deus porque ele nunca desistiu, né, de falar, né, de insistir, né, do amor de Deus pela minha vida, né? E isso eu aprendi que nós nunca podemos também desistir, né, de falar, né, para uma pessoa, né, dizer, vamos fazer um convite, faz hoje, faz amanhã, espera um tempo, convida de novo, né? Porque o tempo é de Deus, né? O tempo é de Deus, né? E eu lembro que quando eu tive, né, um encontro com Deus, né, com Jesus Cristo, foi num culto, né, onde que tinha um pregador, né, e ele pregou sobre família, né, sobre família. E ali me tocou muito forte, né, aquela palavra ali, aquela mensagem, né,
sobre família, né? Eu lembro que eu me ajoelhei, né? E aí passou um filme na minha cabeça, né? Sim. Tudo que eu passei, né, lá da infância, sabe? Né? E eu falei assim, né? Falei, né, pro demônio, né? Que ali teria sido quebrada uma maldição na minha vida, sabe? Da minha geração em diante, entendeu? Eu estaria quebrando, sabe? Então, a importância, né? Entendeu? Da gente, muitas vezes, assim, a gente determinar essa quebra de maldição na vida da gente. Porque muitas pessoas, muitas vezes, sofrem porque, entendeu? Porque elas ainda são o quê? São escravos daquela maldição. Né? Pessoas ainda que não se libertaram daquela maldição. E muitas vezes a pessoa fala assim, fulano, né? O meu pai, né, era alcoólatra e eu vou também, eu vou morrer alcoólatra porque isso é de geração para geração. Né? E muitas pessoas adotam isso, pessoas adquirem isso para elas. Só que quando Jesus Cristo morreu por nós na cruz, ele quebrou toda a maldição. Né? Ele morreu por mim e por você. Sim. Então, a gente, em nome de Jesus, a gente pode quebrar essa maldição. A gente pode quebrar esse mal, né, que segue de geração em geração, né? E eu lembro assim que a partir dali, sabe, eu comecei a ter outra visão da vida, né? Porque até um tempo eu pensava para mim assim, mas, né, será que eu vou conseguir adquirir algo? Será que eu vou conseguir? Porque a gente era muito pobre, né? Imagina, sabe? Então assim, a gente muitas vezes, né, a gente não, naquela tinha época, hoje já não faz aquele frio que fazia, né? Mas naquela época eu ia de chinelo pro colégio, né? Imagina, né? Batendo queixo, né? No colégio, né? Né? Mas eu ia com fome, né? Então muitas vezes eu ia só pelo horário, digamos assim, né? Da merenda, né? Não via a hora de chegar a merenda para poder, né? Comer, e comia um monte, né? Que eu sabia que aquela ali seria a minha refeição, às vezes do dia. Sim. Né? Porque a gente era muita gente, né? E era só a minha avózinha, né, que hoje ela fez domingo passado 97 anos, né? Ainda tá viva ainda. Firme e forte, né? Ela, né, e ela é a pessoa que ela pega, né, e ela vai na igreja, né? Ela é da Universal, tá sempre lá, né? E leva a foto dos filhos, né, para estar ali orando, né? Então é uma pessoa muito de fé, né? E eu lembro assim, né, que, né, e eu fui um dos primeiros a me converter na família, né? Daí, né, me converti, sabe? E me converti mesmo, né? Tá? Daí o pessoal ia lá pra me convidar pra ir pra sair, pra ir pras festas, senão, não, tô indo na igreja, né? Aí eu lembro que na época que tinha era o CD, disco fita da Voz da Verdade, né? Daí colocava uma caixa lá e colocava, né? A caixa assim a 1000 ali na rua, né? O pessoal, mas que isso, né? Que isso, né? E então, assim, aquele amor, né? Aquele primeiro amor, assim, né? E hoje, né? Assim, eu olho para trás, né? E eu tenho só gratidão a Deus, né? Por tudo assim que Ele tem feito na minha vida, né? E por aquilo que Ele está fazendo, né? E então hoje eu digo assim, né, meu irmão, que aquilo que, né, que eu posso fazer, né? Pelo meu próximo, né? Eu faço e, né? Com maior alegria, né? Né? Porque a gente, lá na igreja, a gente tem o grupo Amor em Ação, né? Então nós temos um trabalho social, né? Onde a gente faz nos bairros, né? A gente leva alimento, a gente, né? Às vezes saímos na madrugada também, né? Entregar sopão, então a gente, né? Entregar roupa, né? Então a gente faz festinha para as crianças também, quando a gente, né? Recada. Então isso a gente faz e propaga o evangelho às pessoas, né? E a gente leva, né, o amor de Deus àquelas pessoas que estão precisando, né? E nas oportunidades, né, muitas vezes a gente encontra pessoas que estão desanimadas, né? Estão desanimadas, estão muitas vezes no fundo do poço, né? E a gente sempre procura, né? Hoje, né, eu falo do meu testemunho não para, entendeu? Né, como tristeza, mas como alegria, né? Para que as pessoas vejam assim, poxa vida, né? Mas se Deus mudou a vida dela, a vida dele, né? Sim. Pode mudar a minha também. Com certeza. Né? Porque, né, nós não somos mais do que ninguém, né? Então aquilo que Deus faz, né? Deus cumpre, né? Então assim como Deus fez na minha vida, faz também na vida do meu próximo, né? Uhum.
Mas então, tudo que tu passou, tu tá usando isso para fazer trabalhos sociais também, né? Aquele que tu não ganhou, no caso, tu tentando ajudar outras pessoas. Sempre, né, irmão? Sempre, né? E sempre. Eu digo que na época da pandemia, né? Na época da pandemia, então a gente se deparou com muitas pessoas, ficaram Sim, desempregadas, né? Pessoas né, que estavam desempregadas, né? Pai de famílias, né? Pai de famílias né? E a gente começou daí a arrecadar, né? Alimentos também e sempre na época de ceia na nossa igreja a gente, né? Como eu sou ali o líder, né, do grupo, né? sim, Então eu sempre peço, né? Ó, né? Domingo é ceia, né? Eu sempre peço para os irmãos cada um trazer um quilo de alimento, na onde que a gente sim, tem uma peça lá que a gente tem alimentos lá, né? Para sempre ajudar alguém, né? Alguém, uma família que necessita, alguém que, né? Que chega até a nós, né? Que estão passando sim. necessidade, ó, né? E eu lembro que teve uma época que a gente fez um brechó, né? Tinha umas irmãs, né, que elas estavam, né, elas não estavam trabalhando e fizemos um brechó, sabe? Esse brechó, irmão, foi o maior sucesso, né? Sim, Porque assim, a gente, às vezes em 3, 4 dias a gente, né, faturava até R$ 800. sim, Olha a alegria, então, assim, ó, até remédio a gente conseguiu comprar para ajudar alguns irmãos que estavam necessitando, sim. né? Depois os irmãos começaram a trabalhar, daí ficou ruim, né? Uhum. Mas os alimentos ainda continua, né? Então, assim, esse é o evangelho, né? Sim, Porque nós temos que, né? Nós não podemos só, muitas vezes, dizer que Jesus te ama, mas saber que a pessoa também tá com fome, sim, né? Então, essa é o amor, né, que Deus nos colocou no nosso coração, né? Porque eu sempre digo assim, né? Porque se eu não sofrer com o sofrimento do meu próximo, né? sim, Algo tá errado. Né? Algo tá errado, né? Se eu ver alguém sofrendo com fome, né? Tá ali desempregado com fome, né? O doente, acamado, né? E eu não sofrer por aquela situação dele ali, né? Algo tá errado. amar o próximo como a si mesmo. A amar o próximo como a si mesmo, né? Algo tá errado, né? Sim, né? Então hoje eu olho, né, para trás e vejo assim, né, como Deus é maravilhoso, né? Porque eu digo assim, meu irmão, porque tudo Deus tem um propósito, né? Porque eu passei pelo vale da sombra da morte 3 vezes, né? Na minha infância, né? Com problemas de garganta, né? E aí, né, apareceu umas feridas, né? Uns feridão. E aí a avó correu e conseguiu, né? Mas o médico falou assim que, né, se demorasse mais um dia, né? Eu não estaria mais aí. não resistiria. Não resistiria, né? Tanto que, né, eu tenho uma irmã, né? Eu teria, né, uma irmã que é por parte de pai e mãe, né? Dela via falecer, né? Também até por maus cuidados, né? Sim, Por maus cuidados, né? E eu quase fui também, né? Mas com certeza, né? Deus me guardou, né? Me guardou ali porque Deus ele queria me usar, né? E, sim, né? E hoje tô aí, né? sim, Eis-me aqui, né? E eu digo assim, meu irmão, que, né? Então eu tenho um irmão e uma irmã por parte de pai, né, que mora em Santa Catarina, né? Hoje ele sim. meu pai faleceu, né, faz 5 anos, né? E ainda no fim da vida dele, né, eu ainda preguei o evangelho para ele, né? Orei, né, no hospital por ele, né? E falei do amor de Jesus e ele aceitou Jesus, né? Ai, que É, benção. então o que eu digo, né, que, né, então assim, ó, tudo aquilo que na vida da pessoa, né, aquela, como é que eu digo assim, hoje, né, porque muitas pessoas guardam aquele rancor, né, que Sim. fulano me abandonou, que ciclano, né, me fez, que guarda aquele, né, Em vez de lutar, começa a arrumar desculpa. há uma desculpa, né, Sim, então assim, eu digo assim que eu, né, fui uma bênção na vida dele ainda, né, porque daí eu sim. preguei o evangelho para ele, e ele aceitou Jesus e foi salvo. Foi salvo através do filho. E se hoje eu não conheço a minha mãe e não conheço meus irmãos pai e mãe, Sim. mas se ela viesse até a mim, se eu soubesse onde que ela morava, com certeza eu iria lá, entendeu? E daria um abraço nela e dizia, ó, eu te perdoo por ter me Sabe o nome abandonado. dela, né? É Elicele Ribeiro dos Santos, né? Ó, quem sabe essa podcast ainda não É vai Elicele Ribeiro dos levar Santos. até a tua mãe. Né? Eu não sei se ainda ela existe, né? Eu não sei, que é a Sim, vida da gente, né? Mas eu digo assim que, né? Com certeza, né? Eu iria dar um abraço para ela e perdoaria ela, sim. diria que Jesus ama ela. Que Pregaria o benção, né? evangelho para ela, né? Então Então, o tá. que eu quero dizer, irmão? Se alguém aí souber, né, Sim, dessa sim. pessoa, né,
Quem sabe, né? Entre em contato com o irmão, como é que é mesmo o nome dela, É né? Elicele Ribeiro dos Santos. Olha aí. É. Quem Ela sabe, mora pra né? Porto Alegre, né? Olha aí, É, vamos Porto Alegre. compartilhar esse vídeo aí, porque quem sabe chega então nessa pessoa e mais uma família feliz, né? É verdade. Mas